Olá, seja muito bem-vindo para nosso terceiro encontro da disciplina Administração da Produção e Logística, hoje mais especificamente falando dos sistemas de produção. Então, nos dois primeiros encontros nós tratamos da parte de logística e o livro que nós usamos foi Processos Logísticos. A partir de agora a gente trabalha com os sistemas de gestão, gestão da produção. Então nós vamos começar com o segundo livro, que é Gestão de Produção, e dentro desse caminho nós vamos começar a discutir os pontos que são característicos para a disciplina de Gestão de Produção e Logísticos. Vamos para a nossa agenda de hoje. Começamos o nosso encontro falando sobre os principais conceitos e fundamentos, né, da administração da produção. E na sequência a gente vai conhecer, eu vou apresentar para vocês a importância do planejamento da capacidade e da instalação de uma empresa. Outro ponto fundamental dentro desse processo e que ajuda no sistema de produção é a localização das instalações. O modo como eu faço para descobrir qual é a melhor localização para montar uma empresa ou mesmo, de repente, uma filial dessa empresa. Vamos entender a diferença entre projeto de produto e de processo e a necessidade de atualização constante desses dois projetos. A importância do planejamento e do controle da produção, também conhecido como o famoso PCP. E, por fim, técnicas e métodos para a previsão de materiais, momento no qual nós vamos trabalhar com a demanda, né? De modo que a gente vai entender todo esse processo acontecendo. Bom, se a gente fosse definir o que é produção, né, é o trabalho da produção, de transformação das entradas, que são os inputs que a gente vai trabalhar dentro do modelo, né, todo esse processo de entrar, produzir e sair. Na hora que eu tenho um modelo, né, um produto processado por meio de alguma atividade que seja feita dentro de uma indústria, a gente tem um sistema produtivo acontecendo. Vamos ver então uma citação que explica um pouquinho sobre o que é a produção. Ó, vai bem ao encontro que a gente estava falando. Ferreira, em 2016, Ferreira, que é o autor do nosso livro, Gestão de Produção, né, ele nos diz que a produção é a transformação das entradas dos nossos inputs, né, em saídas, que são os outputs, né? As entradas são os recursos, e são todos eles, todos os recursos que são necessários para a realização da produção, né? E as saídas são os resultados. Então a gente tem dois momentos acontecendo. A entrada trazendo todos os recursos e a saída tendo o resultado disso, transformação realizada no processo produtivo, geralmente caracterizado por produtos que a gente chama de bens, serviços e também por informações. Muitas vezes, quando a gente está criando uma produção, a gente está trabalhando com informações dentro desse processo. Então, olha só todo esse cenário se descortinando, né, e levando um caminho para que nós possamos trabalhar no sistema produtivo de um modo geral. E para entender um pouquinho mais disso, a gente tem que entender também a questão da eficiência e da eficácia dentro desse processo, né? Toda vez que eu vou trabalhar com produção, eu preciso entender quais são as melhores técnicas para que o meu resultado seja o melhor possível, com mais economia, com menos poluição, para agregar mais valor para a empresa e conseguir automaticamente entregar o melhor produto para o meu cliente. Então, dentro desse sistema todos, olha, nós temos os inputs, que são os recursos humanos, instalações, materiais de forma geral, máquinas, equipamentos, né, energia, capital e mesmo informação. Tudo isso é considerado um input que, na hora da transformação, ele vai se transformar num output, e esse output é importante para que a gente veja todo o processo de transformação, que vai sendo acompanhado por uma medida de desempenho. Então a gente tem que criar indicadores de desempenho com base na qualidade do produto, no custo desse produto, também na produtividade, entre outros pontos que eu posso elevar
para que o resultado final do meu bem, do meu serviço ou da minha informação seja a mais adequada possível. E para essa medida de desempenho dar um bom resultado, tem duas palavrinhas aqui, ó, que são fundamentais, que são a eficiência e a eficácia do meu produto, do meu material. Então vamos pensar o seguinte, qual é a diferença então entre eficiência e eficácia? A eficiência é ter uma meta e conseguir produzi-la. Né? Eu quero produzir 100 carros na minha indústria, eu vou lá e no final do dia eu produzo esses 100 carros. Ser eficaz é pegar e produzir esses 100 carros gastando menos, né? Gerando menos poluição ou degradando o mínimo possível o meio ambiente, trazendo recursos para a empresa para que ela possa ter um valor agregado para o seu produto ou para o seu serviço, aumentando a qualidade do meu produto, para a percepção do meu cliente está cada vez mais voltada, né, para o encantamento desse cliente. Então vamos pensar que eu só consigo ser realmente eficaz dentro do processo se eu entender que o planejamento do processo de produção deva ser executado da melhor maneira possível. E para isso a gente vai criando alguns desempenhos estratégicos. Nós vamos criando todo um cenário estratégico para que a gente consiga fazer isso acontecer da melhor maneira possível. E dentro desse desempenho estratégico da gestão de produção, tem alguns pontos que são extremamente importantes. O primeiro dele é o custo, né? E eu preciso trabalhar para reduzir esse custo da produção, porque ele vai necessariamente refletir em maiores lucros para a empresa, né? Ou em preço mais competitivo. E aí eu faço com que a minha empresa consiga se destacar dentro do mercado. Olha que importante que é o desempenho estratégico produtivo dentro desse processo. Outro ponto que eu vou analisar, né, e pode ser um indicador de desempenho estratégico, é a questão da qualidade. Então, eu preciso atender todos os requisitos que foram definidos pelo meu cliente e também que são exigidos pelo mercado de trabalho. É outro indicador que a gente pode fazer para trabalhar com a medida de desempenho. A questão da entrega, né? Conseguir entregar na hora certa, do modo certo, ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega. Né? Toda a indústria precisa ser flexível, ela precisa ter a capacidade de reagir de forma rápida a várias situações repentinas e inesperadas que vão acontecer ao longo do processo produtivo. Sem pensar que a gente também tem que trabalhar com a inovação, né? Quando a gente fala de inovação aqui, a gente tem que pensar com plantas produtivas que não agridam o meio ambiente. A gente tem que pensar na questão da sustentabilidade no momento de a gente pensar na questão da gestão da produção. E assim como a gente falou, né, na aula de logística, sobre o processo, de que o estoque pode ser analisado e mensurado a partir de uma série de naturezas peculiares a ele, aqui na produção também acontece. Existem duas naturezas intrínsecas que são importantes de serem destacadas e vão dar uma grande diferença na hora da gente colocar estratégia dentro do planejamento da produção. E a primeira natureza, né, a gente divide ela entre bens e serviços. Então, sempre que eu for ser estratégico dentro do meu processo produtivo, eu vou aqui trabalhar com a natureza dos produtos e serviços. Ó. E eu divido os produtos em bens, como um bem como um automóvel, por exemplo, que é um bem tangível. Então, ele é mais fácil de ser vendido para o meu cliente ou ser demonstrado, características e tudo mais. Ou quando eu presto um serviço e estou produzindo esse serviço, como exemplo aqui uma consultoria que é intangível, então a gente tem mais dificuldade de trabalhar com isso. Vamos pensar o seguinte, ó, a caneta é um bem tangível, então eu consigo, na hora que eu acabar a minha produção, perceber se ela ficou com qualidade, se ela ficou bem feita, se ela está nos padrões de qualidade, se ela está dentro das normas que o mercado exige, porque isso tudo, nós já vimos, é um desempenho estratégico que acaba agregando valor para a empresa. Mas beleza, né? Quando eu estou criando um serviço, por exemplo, a aula que eu estou dando aqui para você, né? Eu só vou saber se ela teve qualidade ou não no momento em que ela está acontecendo. Né? Então, como é que eu faço quando eu estou produzindo um serviço para tentar diminuir essa intangibilidade? Que credibilidade eu consigo passar? Então, é fundamental nesse momento, se você é um produtor de serviços, que você consiga fazer com que o teu cliente
confie no seu trabalho. Né? Desse modo, você vai gerar um pouco mais de tangibilidade para o serviço e é muito comum a gente fazer isso demonstrando qualidade ao longo do tempo desses processos. A segunda natureza que eu vou apresentar agora para você diz respeito à questão da classificação de produtos padronizados ou não. Né? E está aí. Então, tem toda uma questão do grau de padronização. Os produtos padronizados, exemplos são eletrodomésticos, automóveis, né, que por mais que tenha algum tipo de customização, normalmente eles são padronizados, combustíveis e roupas. Então, essa uniformidade principalmente privilegia uma produção em grande escala. Já fabricação de máquinas e ferramentas, ou mesmo projetos de construção civil, tem um foco num cliente específico, né, onde grande parte da capacidade ociosa gera uma dificuldade de padronização, mas também geram produtos mais caros dentro dessa sistemática. Vamos imaginar que eu acabei de comprar um apartamento novo e vou fazer toda a minha cozinha. Eu posso chegar numa loja de móveis prontos e falar, olha, eu tenho uma parede lá com 4 metros, né, cozinha grande, né, e vou colocar um armário de fora a fora. De repente eu consigo encontrar um armário que dê certinho, que padronize o processo e fique bonito. Mas normalmente quando a gente faz isso, sobra uma aresta aqui, um pedacinho ali, e a gente tem que fazer uma adequação. Não fica feio, mas não fica perfeito, não fica padronizado. Agora, eu quero um serviço diferenciado, eu vou partir para uma produção, né, para a compra de um material personalizado, onde alguém vai lá e faz um projeto específico para a minha cozinha, faz a produção dos móveis, ela fica, né, adequadamente, não tem aresta, fica tudo lindo, fica perfeito. Isso, quando eu trabalho com esse tipo de produto, eu consigo agregar mais valor a ele e consigo fazer um preço diferenciado. Com a qualidade, com a redução de custos, com a proteção ao meio ambiente, todos esses elementos de desempenho estratégico vão me dando um resultado mais interessante para todo esse processo. Para a gente compreender um pouquinho mais a gestão da produção, vamos fazer um resgate histórico e vamos fazer uma linha temporal explicando tudo o que aconteceu e as principais mudanças que nós verificamos durante esse tempo. Então, olha lá, né? No comecinho, antes ali dos meados do século XVIII, tudo que a gente tinha eram as oficinas artesanais. Em 1764, nós tivemos a descoberta da máquina a vapor, né, que impulsionou o processo produtivo e revolucionou todo ele. Em 1780, vem a Revolução Industrial, também que vai mudando as características do modo de produzir. Em 1895, surge a administração científica e nós vemos os primeiros trabalhos de Taylor e de Fayol, né, modificando principalmente o processo de produção. Em 1910, a gente tem a produção em massa, a gente vê aqui Taylor trabalhando fortemente e a linha de montagem do Ford, que vai dando características completamente diferentes para a produção. Então, o Ford T, que era feito a cada 3 ou 4 dias, a partir do processo de produção em massa, começou a ser fabricado a cada 2 ou 3 horas. A gente dá um salto grande, vai lá para a década de 60, onde a gente tem o sistema Toyota de produção, né, que vai modernizar na época todo o processo produtivo, até a gente chegar na década de 80, onde a gente tem a reengenharia, novas técnicas de gestão de produção, né, busca por mais resultados com maior qualidade, automação e tecnologia da informação. E aí, a partir disso, uma série de novos processos foram inseridos dentro do processo de gestão de produção. O famoso just-in-time, né, que é uma filosofia de redução de estoque, produzindo somente a quantidade necessária no tempo necessário. A engenharia simultânea, que é a gestão da produção ainda no desenvolvimento do produto, sempre procurando, né, conhecer quais são os processos que vão antever e o que pode acontecer com isso. O consórcio modular, que é uma sistemática de compartilhar as responsabilidades de participação junto com os principais fornecedores. As células de produção que geralmente vão além, né, de todo o arranjo físico da minha planta produtiva. Ela tem como objetivo integrar as atividades produtivas. Sistemas flexíveis de manufatura, né, que é a automação do sistema produtivo.
manufatura integrada por computador, que é uma integração produtiva por meio de sistemas computadorizados, a customização em massa, que tenta personalizar produtos que vêm de uma produção em série, postergação da configuração final, que só produz ou monta próximo ao cliente mediante ao pedido, outsourcing, que é uma estratégia de transferir uma atividade a um processo, ou para uma empresa ou para uma pessoa que vai terceirizar o processo, produção mais limpa, que a gente chama de P mais L, que tem toda uma olhar, uma pegada ecoeficiente dentro do processo, Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, e o Six Sigma, que vai olhar para a qualidade dentro deste processo. Então, a gente já definiu o que é uma produção, quais são os elementos estratégicos para o desenvolvimento de um processo produtivo. Vimos que na evolução dos tempos, desde meados do século XVIII, até a gente chegar aí nos Seis Sigmas, a produção sofreu grandes e importantes mudanças, né, que foram transformando esse processo. Entrando agora na indústria 4.0, a gente tem toda a parte de robótica, né, entrando no processo e transformando ainda mais a gestão da produção. E é importante a gente entender tudo isso e todos esses processos, porque quando a gente vai planejar a capacidade de uma empresa, todos esses processos internos que vão facilitar a produção são funções primordiais e que eu preciso conhecer a fundo, porque eu vou utilizar dela para que a minha produção fique cada vez melhor. Vamos conhecer então esses modelos agora da capacidade de produção da empresa. Vamos pensar no seguinte, né? Quando a gente fala de capacidade produtiva, a gente está falando de quanto é possível produzir, quanto se é capaz de fazer. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu virar para você e perguntar quantos quilômetros você consegue correr por dia? Estou perguntando qual é a tua capacidade de produzir corrida dentro desse processo. Se você não é um atleta, né, não está acostumado com isso, vai falar assim, professor, sei lá, corro 1 quilômetro. Eu já vou responder para você, 100 metros para mim é o meu limite, eu não vou muito além disso. Mas vamos combinar o seguinte, um atleta profissional corre uma maratona de 42 quilômetros, de repente ele pode correr até mais que isso. Por quê? Porque ele se planejou, ele se programou, ele treinou, né? Ele controlou os seus tempos, seus processos e no final ele entrega um excelente resultado. Na produção não é diferente, né? Uma indústria que não se planeja, não se programa, que não controla as suas ações, muito provavelmente vai ter um problema dentro desse processo. E quando a gente fala de programação e de planejamento, eu estou começando a pensar na capacidade produtiva da minha empresa. Então, o que eu quero saber? Quantos carros uma montadora consegue produzir? Olha aí a capacidade produtiva. Quantas pizzas um pizzaiolo consegue fazer? Quantos telefonemas um agente de telemarketing consegue atingir? Quantos carros, então, uma montadora consegue produzir? Depende de uma série de fatores. E nós vamos ver isso agora no próximo vídeo.
Eu e a Rose estavam conversando aqui enquanto a gente estava assistindo ao filme, né? A Rose, que é a nossa intérprete de Libras, e a gente estava lá, falou, nossa, professor, eu quero comprar um carro desses da Argolinha. Eu falei, eu quero trabalhar numa fábrica dessa, né, com todo esse processo automatizado, robotizado, né, com esse carinho, com essa atenção. Agora, o problema é, né, vamos pensar, então, toda a planta e capacidade produtiva para a produção desse carro da Audi tem todo um planejamento feito. Quantos carros eles conseguem produzir, né, durante um dia? Aí um carro padronizado, que pega lá, de repente, uma Fiat ou uma Volkswagen, um carro popular, muito provavelmente o processo é mais rápido, porque não tem todo esse cuidado, esse trato dentro, né, do processo produtivo. Vamos ver então como analisar 4 formas diferentes de analisar a capacidade produtiva da nossa empresa. A primeira é a capacidade instalada, ou do projeto, né, é a capacidade máxima teórica que uma unidade pode produzir se trabalhar sem parar. E aí ela não considera a capacidade instalada nenhuma perda. O segundo modelo é a capacidade normal, que aí ela considera a capacidade máxima de produção de um posto operativo, mas já desconta o período de manutenção e também de setup da máquina. O terceiro modelo envolve a capacidade efetiva, né? Também considera a capacidade de produção máxima de um processo, sob condições normais, né? E aí vai tirando as perdas de manutenção corretiva, de troca de turno, intervalo para refeições, alimentação da linha, balanceamento de operações, entre outras. Por fim, eu tenho a capacidade real, né? É aquela capacidade que realmente aconteceu dentro de um determinado período. Então aí eu vou considerar todas as perdas não planejadas, como faltou matéria-prima, acabou energia, né? Teve gente que faltou e mudou todo o processo produtivo, manutenção corretiva ou outros pontos dentro desse cenário. E para que a gente tenha uma capacidade produtiva que não fique ociosa ou que eu não tenha um estoque muito grande depois de produzir muita coisa, eu tenho que entender a importância da demanda dentro desse processo. Nós já falamos de demanda lá nas aulas de logística e eu estou retomando porque é realmente uma parte importante da estratégia de uma organização. Uma organização que estrategiza a sua planta produtiva sem considerar a demanda do mercado vai ter falhas significativas dentro do processo. Então, a gente precisa entender a relação que acontece entre a produção e a demanda. Então, olha lá, né? Por que eu tenho que ter uma preocupação grande com a demanda? Porque eu vou ter que criar algumas ações e algumas estratégias para isso. Então, se a minha estratégia é trabalhar com a oferta de recursos, eu vou ter que pensar, ó, né? Se eu tenho um aumento ou diminuição da demanda, eu vou ter que contratar ou demitir pessoas, dependendo do que acontece. Se eu tenho uma demanda aumentada pontualmente, como, por exemplo, ovos de Páscoa, né? Num período X, eu tenho uma demanda pontual, eu vou contratar ou contratar gente para essa época ou trabalhar com hora extras. Se eu preciso terceirizar a mão de obra porque eu não tenho alguém capacitado para fazer essa parte, a minha estratégia é subcontratações. E se eu produzir mais do que a demanda, ou eu quero fazer isso para ter um estoque de reserva, a minha estratégia dentro desse modelo acaba sendo o estoque. Mas aí eu tenho uma outra atuação, então, que não é a oferta de recursos, e sim a demanda. Então, se eu quero ter uma política de preços atraentes, a minha estratégia é trabalhar com o preço de venda do meu produto. Se eu quero trabalhar com promoções planejadas, o foco aqui também é uma estratégia de produção. Quando eu quero trabalhar com uma capacidade inferior à demanda, eu posso adotar como estratégia necessariamente o atraso, mas vamos combinar. Esse atraso tem que ser um atraso combinado com o meu cliente. Eu não posso adotar uma estratégia de atraso por conta própria e deixar meu cliente na mão. Um exemplo disso é, você vai comprar um carro dentro de um lançamento e ele está muito cogitado, todo mundo quer esse carro. Então, na hora de você fechar o negócio, o vendedor já te avisa, olha, eu tenho esse carro para te entregar dentro de 60 dias. E se você aceitar essa condição, ele lavra o contrato, vocês fecham um acordo e as coisas continuam. Vamos fazer uma pequena atividade para fixar o conhecimento que nós discutimos até agora. Então, veja lá. Capacidade produtiva é a quantidade máxima
de produtos e serviços que podem ser obtidos por uma determinada unidade produtiva durante um período de tempo. Desse modo, responda: que relação existe entre capacidade produtiva e demanda? O que eu quero aqui? Entender se vocês perceberam que a demanda é uma ação estratégica dentro da capacidade produtiva. Manda a sua contribuição, coloca aí o nome do seu polo, se quiser colocar seu nome também, porque isso acaba trazendo mais proximidade entre o professor e vocês. E faça suas contribuições que eu logo volto para a gente comentar. Então vamos lá para as contribuições. Já quero agradecer de antemão, né, todo mundo que está participando. O primeiro vem aqui de Londrina, né? Está falando da capacidade produtiva deve ser semelhante à demanda, para não haver uma capacidade produtiva ociosa ou excesso de estoque, ou em caso de capacidade acima da demanda, uma demanda reprimida, em caso de demanda acima da capacidade. É isso, gente, tem que estar alinhado, né? Tem que conseguir ao máximo possível identificar essa demanda, e isso é uma característica que acaba sendo muito importante dentro do processo produtivo. A segunda contribuição vem lá do Rio Grande do Sul, vem de Erechim,
cidade da minha amiga, professora Indiara Beltrame, que deu aula de empreendedorismo para vocês, né? Então, vá lá, é a contribuição do aluno Marcos, além de períodos sazonais, disponibilidade de matérias-primas ofertadas, trabalhar com a lei da oferta de procura, situação econômica do mercado e fatores climáticos. Então, além de pensar na capacidade, né, ou na estratégia disso, o Marcos está aí alguns exemplos de ações estratégicas para se trabalhar com o modelo de demanda. Perfeito, moçada, é isso aí, vocês entenderam, fico feliz com o processo. Vamos entender um pouquinho agora sobre o processo de localização da instalação da planta produtiva. Então dá uma olhada aí, todo mundo já se deparou com uma placa com essa aqui, né? Ó, é para alugar. Então eu tenho lá, eu estou procurando um apartamento, né? E quando eu estou procurando um apartamento, eu vejo um aluga-se, eu já fico pensando, o que para mim é uma boa localização? Perto do meu trabalho, perto da escola dos meus filhos, né? Perto dos grandes centros, perto sei lá, dentro de um condomínio fechado para me dar um pouco mais de segurança. Sempre que eu penso numa melhor localização, quando eu estou montando uma empresa, eu também tenho que pensar nisso. Se eu tenho, por exemplo, uma planta produtiva aqui em Londrina e resolvo montar uma segunda, vai que eu tenho uma cervejaria. Eu tenho que analisar dentro das outras localidades qual é a mais adequada para eu montar a minha filial e conseguir atender da melhor maneira possível todos os meus clientes. Então, toda vez que eu vou falar de localização, eu preciso pensar qual é a necessidade do meu cliente, quais são os objetivos dessa empresa e de que modo eu vou fazer isso para que toda a logística envolvida no processo seja bem aproveitada. Meus clientes estão ali próximos? Eu tenho um fornecedor ali próximo? Né? Quais são os custos de trabalhar com o sistema fiscal daquela região? Tem incentivo fiscal para eu instalar minha planta produtiva naquela região? E tudo isso precisa ser muito bem estruturado para que eu encontre o local mais adequado para a minha empresa. Eu tenho mais uma contribuição que vem lá de Santa Catarina falando da demanda e como isso é um ponto muito importante, vou aqui dividir com vocês. Então, olha lá. Quanto maior a demanda, maior deve ser a capacidade produtiva. Se a capacidade produtiva for maior que a demanda, acumulam-se estoques, aumentando o custo e diminuindo o lucro. Aí aqui em letras altas garrafais, precisa existir um equilíbrio entre produção e demanda. É isso, pessoal. Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem que pensar, se a demanda está acontecendo, está maior, aonde está a localidade que eu vou colocar essa segunda planta? Né? De que modo eu analiso a demanda, então, por região, para saber aonde se encaixa melhor a minha filial ou a mesma instalação de uma nova fábrica para um novo sistema produtivo. Vamos entender, então, a questão do objetivo dentro dessa localização relacionada com a minha demanda. Então, eu vou pensar assim, olha, a localização industrial é onde eu vou instalar a minha empresa. Eu preciso analisar a proximidade com o cliente ou com o meu fornecedor, a disponibilidade de montar infraestrutura nesse local e também a facilidade e acessibilidade ao transporte que eu tenho nessa área. E algumas perguntas precisam ser respondidas ao longo desse olhar. Os fatores são: onde será localizada, né, instalada a base de operações? Onde serão fabricados os produtos? Onde serão prestados os serviços? Isso tudo vai determinando aonde fica a melhor localização, né, para a implantação da minha empresa. Onde será a administração? Então, respondidas essas questões, eu necessariamente consigo entender todo esse processo acontecendo de uma maneira mais clara. Mas então, além de tudo isso, eu tenho que pensar em alguns pontos, algumas características específicas de algum lugar. Vamos supor que eu tenho uma construtora aqui em Londrina e resolvi, né, internacionalizar as minhas ações. Então, eu vou escolher ou Argentina ou Uruguai, aqui que é mais próximo, para experimentar esse processo lá fora. Simplesmente pensar num país ou escolher um país é algo simples? Será que eu simplesmente vou até lá e falo, ó, gostei muito do Uruguai, o Uruguai é um país muito charmoso e decido para lá? Tem outros pontos que precisam ser analisados. Então, olha lá, se eu estou pensando numa localização nacional, eu tenho que pensar, primeira coisa, na mão de obra que vai trabalhar lá, se ela tem e se está disponível. E o custo que é essa mão de obra lá, porque pode ser totalmente diferente daqui no Brasil.
Outra coisa que eu preciso trabalhar é a questão da taxa de câmbio da moeda, cota de importação, de exportação, como vocês viram na disciplina da professora Marilza, né? Quais são as taxas alfandegárias, que comissões que vão ser trabalhadas dentro desse modelo, se o sistema de transporte lá é eficiente, tanto para o meu funcionário chegar até a minha planta produtiva, quanto para eu fazer toda a logística de distribuição da minha empresa, a disponibilidade e os custos dos materiais e suprimentos, como é o clima dessa região, afeta necessariamente da minha planta produtiva ou no que eu estou produzindo, peculiaridades culturais e econômicas deste país, sem dizer as regulamentações quanto às operações deste processo. Mas aí eu resolvi então que depois de analisar tudo isso, o melhor mesmo é permanecer no Brasil, mas pensar em outros lugares. Então, o que eu vou pensar dentro desse cenário? Quais são os pontos ou os fatores que precisam ser trabalhados dentro desse processo? Gente, coisas vocês vão ver sempre, ó, clientes, né? Eu tenho uma concentração, uma tendência de clientes ou cidadãos que vão usar o meu produto nessa região, né? Disponibilidade, de novo, e custo de mão de obra. É diferente em cada região do Brasil. Serviços comunitários que são impostos dentro do processo, né? Qual é o grau de organização sindical dessa região? Se tem custo com a construção ou com terras, né? Quanto custa o lote para comprar nesse lugar? Quais são os custos dos serviços públicos? Existe uma disponibilidade do sistema de transporte? Quanto é o custo com o transporte nessa região? Existe disponibilidade de materiais e de suprimentos para a planta produtiva? E aí, de novo, a questão do clima. Mas se eu resolvo colocar, então, numa região X, mas dentro de uma planta comunitária, outros pontos que eu preciso analisar. Gente, olha, cliente mão de obra está praticamente em todos. Eles são comuns mesmo e vão aparecer, né? Agora, dentro de uma planta comunitária, às vezes eu tenho isenção de impostos ou tenho algumas taxas para pagarem dentro dos serviços comunitários. Então, quais são essas atividades comunitárias? Que relação que eu tenho com a localização ou com novas instalações? Né? Eles têm alguma restrição para algum tipo de fabricação ou alguma coisa assim? Dentro dessa planta comunitária, qual é o custo da produção? Novamente, tem materiais e suprimentos perto? Como é que são os serviços bancários dentro deste modelo? Depois de analisar, então, essa planta comunitária, eu decidi por uma localização. Eu já decidi, já fiz um mapeamento, fiz uma análise, um estudo aprofundado, sabendo a demanda de cada região, os clientes que estão ali dentro, os fornecedores, né, de que modo eu vou trabalhar com isso, toda a questão de logística de transporte e de distribuição, e chegamos no local ideal. O que eu preciso saber nessa hora? Eu preciso ver especificamente, de novo, vou fazer mais uma pesquisa para conhecer a concentração dos clientes que estão nessa região. Quais são os custos locais? Essa cidade tem algum custo diferente? Ela é uma reserva, ela tem áreas de reserva ambiental que precisam ser preservadas? Que tipo de impacto eu vou causar dentro dessa localização? Existe proximidade com sistemas de transportes? Eu estou perto, de repente, eu vou fazer uma exportação por meio de navios, né? Como vai ser o transporte até chegar nesses portos? Quais são a disponibilidade de serviços públicos nessa região? Existe alguma restrição de zoneamento para o tipo de fábrica que eu estou produzindo? Né? Qual é o impacto ambiental que eu vou causar, ou que a minha empresa vai causar ao ser instalada naquela região? E, por fim, que quantidade de material ou que disponibilidade de material ou de suprimentos eu tenho para montar minha planta produtiva naquela região? Olha quantos detalhes eu tenho que levantar na hora de fazer todo esse trabalho. A localização, gente, é primordial e ela pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Vamos pensar quando a gente está montando uma loja dentro de um shopping.
Se eu analisar muito bem o ponto no qual eu estou montando essa loja, eu posso fazer um investimento da minha vida, de uma economia de uma vida toda, né, que necessariamente não vai ser bem empregado porque ela não está no corredor certo. E é muito curioso, né, esse processo, porque eu estou a 50 metros de uma loja que vende muito bem e só porque eu virei uma esquina, o meu processo já dá toda uma diferença no resultado econômico da minha empresa. Então, é muito importante, é importantíssimo, é primordial conhecer toda a região, todos os processos que envolvem uma boa localização dentro desse cenário. Mais um ponto que a gente precisa analisar na localização, que são se eu vou participar ou não de uma economia solidária dentro deste processo. Existem algumas formas de ser comunitário dentro da localização. A primeira delas é fazer parte de um cluster. O cluster que também é conhecido como arranjo produtivo local, né, um APL, é um agrupamento de empresas que são iguais, são similares, em uma determinada região. Um exemplo aqui é pensar lá na região do Brás, em São Paulo, onde se concentram vários comércios varejistas e atacadistas do segmento de vestuário. Né? A cidade de Limeira, lá no interior do estado de São Paulo, é famosa por ser uma produtora de joias. E assim sucessivamente, né? BH é bem conhecido como um polo de biotecnologia, um dos maiores da América Latina. O condomínio industrial, então uma configuração no qual alguns fornecedores acabam estabelecendo, né, a sua instalação nos arredores da planta produtiva. A diferença para o consórcio modular é que a fábrica está aqui e no condomínio industrial eles vão montando, né, os fornecedores vão montando fábricas ao redor da fábrica. Já no consórcio modular, a fábrica dá espaço para eles montarem dentro do mesmo espaço onde está a fábrica. Um outro modelo de trabalhar com práticas de colaboração são as cooperativas, né? Que aí eu tenho união de diversas propriedades da mesma região geográfica que vão lutar por um objetivo em comum. E por fim, mais recente, mais atual, nós temos as empresas virtuais, né? Que é uma rede temporária de empresas que são independentes e elas são criadas para criar e para compartilhar conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente vai criando plantas ou modelos diferentes para trabalhar de forma compartilhada, né? Principalmente, é muito legal quando a gente trabalha num cluster ou no APL, porque as empresas geralmente são do mesmo setor e elas dividem conhecimento, né? Então, elas dividem inovação. Isso impulsiona o trabalho para cima. Vou apresentar para vocês o vídeo de um APL que trabalha com 3 pontos importantes da área da sustentabilidade. Algumas áreas que às vezes a produção deixa descuidada e que esse APL resgata de uma maneira bem interessante. E trabalha com o tripé da sustentabilidade, da economia e da prática social. Vamos ao vídeo. Grupos de empresas organizados em associações ou cooperativas e que trabalham em conjunto debateram políticas voltadas para o setor. Mais de 700 participantes de todo o país participaram da 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Este é um local para preparação de material que será reciclado. O trabalho é feito com papel, plástico, alumínio e metais. Depois de separado, triturado e prensado, o material é encaminhado para indústrias que fazem a reciclagem. A produção chega a 10 mil toneladas ao mês. Este é um exemplo de arranjo produtivo local, que reúne 23 cooperativas de catadores, 19 empresas de coleta de resíduos da construção civil e outras 30 empresas recicladoras. Com isto, só neste local são gerados 230 empregos diretos e outros 20 mil indiretos. Desde 2007, esta empresa do Distrito Federal faz parte de um arranjo produtivo local, que é uma aglomeração de empreendimentos da mesma atividade que estão localizados numa mesma região. Ao se tornar um arranjo produtivo, fica mais fácil conseguir financiamentos para investir no negócio. O APL Resíduos Sólidos, nós vamos dizer que é o único que contempla em si o tripé da sustentabilidade, que é a questão econômica, questão social, que é a inclusão de catadores, e a questão ambiental, que é a preservação do meio ambiente com
o reaproveitamento dos recursos naturais não renováveis. Um encontro em Brasília discutiu como incentivar arranjos produtivos locais. A conferência reuniu mais de 700 participantes de todo o país. Essa troca de informações desse evento é muito importante para que nos dê subsídios para criar políticas públicas eficazes e eficientes para os próximos anos, né? A gente aqui tivemos muita informação do setor produtivo, muitos estudos da academia, muitas informações dos governos estaduais. Então essa massa é muito importante para a gente andar para frente. A conferência também reuniu uma exposição de produtores. No total, existem 1.380 arranjos produtivos locais no país. Muito bom. Isso vai dando características de trabalho compartilhado que são muito importantes. Ali toda a parte de logística reversa, quando o produto não é mais usado para o nosso cliente, vira um rejeito, é trabalhado pelo APL de resíduos sólidos, né? E todo um olhar para o tripé da sustentabilidade que acontece de uma maneira bastante interessante. Vamos dar sequência para a aula de hoje. Chegou a hora da gente falar do projeto de produto e do processo. Então, olha lá, o processo, né, que é uma parte do projeto de produto, ele é feito para conceber soluções funcionais para atender às necessidades das pessoas por meio de uma moldagem. Então, um processo é uma moldagem ou uma configuração de recursos ou de atividades, no nosso caso vai ser mais forte a atividade, que englobam produtos, serviço ou processo de transformação no que se produz. É uma citação do Fernandes de 2007. O que ele quis dizer? Né? Que o processo é a realização contínua e prolongada de um conjunto de atividades. Então dá uma olhada aqui na relação entre o projeto de um produto e o projeto de um processo. Quando eu estou projetando um processo, né, eu tenho que ver que ele deve ser projetado de forma que possa produzir todos os produtos e os serviços continuamente, de modo contínuo. Então ele vai ser, quando eu projeto um processo, eu vou falando todas as etapas e a sequência de atividades que vão acontecer para que a produção ocorra da melhor maneira possível e que dê o resultado elevado dentro do processo. Quando eu crio todo um projeto de processos, automaticamente eu estou elencando o projeto de produto, que são produtos ou serviços que devem ser projetados de forma que sejam produzidos do modo mais eficiente possível. Então eu tenho todo um projeto de processo que está alinhado ao projeto de produtos e aqui nessa interseção aqui, ó, a gente vai vendo que sempre é importante mudar e inovar. Então o projeto de um produto ou serviço terá sempre um impacto sobre o outro. Se eu mexo no processo, eu mexo no projeto de produto. Se o projeto de produto precisa ser alterado, necessariamente eu preciso fazer uma adequação da sequência de atividades que eu vou extrair para que o produto seja feito na prática. Então, dentro desse cenário, eu tenho aí que processo é uma atividade rotineira e constante e que o projeto é uma ação temporária com o objetivo de criar um produto ou um serviço. Por que eles falam aí nessa diferença? Por que o processo é contínuo? Porque um produto, né, um projeto do produto, eu posso ter um produto que acabou sendo descontinuado ou ficou obsoleto e eu tiro do sistema, mas o processo sempre vai continuar acontecendo. Quando eu tiver um novo produto que entra no lugar dele, o processo continua acontecendo. Então eu preciso gerar um bom projeto de processos, pensando em todas as possibilidades, nas falhas que podem acontecer logo de antemão, para que ela não prejudique toda a parte produtiva no desencadeamento da cadeia. E aí a importância de sempre estar se renovando e se atualizando, tanto o projeto do meu produto, como a parte do processo, para ela se tornar mais eficaz, poluir menos, né, agredir menos o meio ambiente. Então, investindo sempre em novas máquinas, novos equipamentos, para ajudar todo esse processo a acontecer. Vamos continuar. Então, Ferreira, em 2016, né, nos diz o seguinte: as questões referentes aos projetos de novos projetos e processos
não estão limitados somente a novas instalações, né? Então, lá, eu pus uma nova planta produtiva, construí uma nova fábrica, e aí vou criar novos produtos, novos processos. Não é só aí que precisa ter isso. As empresas que estão inseridas num ambiente competitivo, né, e isso é fundamental, no qual é preciso diferenciar-se da concorrência, então elas precisam sim, né, de uma continuação, de uma contínua revisão e introdução de novos produtos que vão gerar necessariamente novos processos. Então, um novo produto só pode exigir e existir se tiver um novo processo acontecendo simultaneamente com ele. Então, olha, a gente já falou da planta produtiva, da capacidade produtiva, da onde eu localizar a minha empresa, e agora eu estou dizendo que eu preciso ter um processo muito bem elaborado para que o meu projeto de produto aconteça da melhor maneira possível. Vamos fazer mais uma pequena atividade para perceber se vocês realmente estão acompanhando o desenvolver da aula. E a questão é aí, ó, quais são as razões que obrigam as empresas a desenvolverem novos produtos? Não é mais fácil continuar a produzir sempre o mesmo produto? Pois a gente já conhece seus métodos. Responda aí que já eu volto para a gente discutir sobre o tema. Bom, a primeira contribuição vem aqui da minha querida Londrina.
Uma das principais razões é a concorrência, é isso mesmo. Né? Para poder se destacar e também não ser engolido por ela, eu preciso estar sempre renovando meus produtos. Outro motivo apontado pelos alunos aqui do Polo é a busca por redução de custos ou melhoria na qualidade dos produtos. E é isso, gente, o produto tem um ciclo de vida e ele vai acabar. Eu preciso necessariamente renovar tanto a gestão, né, do projeto, do processo, como do próprio produto. Rio Grande do Sul, né, meus amigos lá de Erechim, abraço para a família Beltrame. Manter-se no mercado, inovação e adaptabilidade, conquista de novos nichos, surpreender os nossos clientes, aproveitamento da planta fabril. Perfeito, gente. E aí são estratégias que a gente vai fazendo para criar sempre uma nova linha de produtos e que necessitam necessariamente de vários processos diferentes. Vamos aí para a última contribuição que vem lá do Rio Grande do Sul. Não estou conseguindo ver o prompt, por favor. Obrigado. Manter-se no mercado. É isso, gente. A gente está com um delayzinho aqui, mas está tudo certo. O importante é a gente entender dentro desse processo. Opa, veio mais uma lá de Concórdia, né, lá de Santa Catarina. Vamos ver o que é a contribuição de Concórdia. Então, o surgimento de novas tecnologias acabam impulsionando a mudança. O perfil mais exigente do consumidor que anseia pelo novo, sem contar nas inovações tecnológicas que são oferecidas a todo momento. Portanto, renovar é preciso sempre, constantemente. E é nesse modelo que a gente vai fazendo a importância de entender a diferença de um novo processo que vai gerar um novo produto e tudo mais envolvido a isso. Para entender um pouquinho melhor, vamos ver como é que funciona o ciclo de vida de um produto. Então, eu tenho 4 fases da linha de vida de um produto. Eu tenho o lançamento, onde o crescimento é lento nas vendas e geralmente não há muito lucro. Né? Depois eu tenho a fase do crescimento, que é um período de rápida aceitação no mercado e início dos lucros. Na maturidade, já começo a ter uma redução nas taxas de vendas. E aí, dependendo do produto, eu tenho maior lucratividade. Alguns produtos começam a perceber já uma redução nas vendas. E depois, a fase do declínio, aonde existe uma redução das vendas e dos lucros da empresa. Vamos imaginar aí, ó, que você comprou um notebook novo e eu tenho toda uma fase da vida do ciclo de vida do produto para pensar. Então, olha lá, quando a gente está na parte da produção, projeto de conceito e de detalhamento do produto. Aqui eu já criei todo o projeto de processo e de produto para acontecer, a fabricação em si, montagem, embalagem, armazenagem, transporte, até chegar na venda. Aqui a gente já está olhando para o outro lado do processo, que é o meu cliente. Ó. Eu vendi, ele comprou. Aí ele está lá com o notebook dele, utilizando todas as funções, até que dá um probleminha, ele manda para manutenção. Quando não funciona mais, ele desativa ou recicla, ou ainda descarta esse produto e vai aí para o APL de produtos de resíduos sólidos para a gente terminar todo este processo. Vamos assistir um vídeo rapidinho, onde nós vamos explicar todas essas 4 fases do ciclo de vida do produto. Olá, seja bem-vindo e no Papo Express de hoje eu vou falar sobre o ciclo de vida do produto. O ciclo de vida de um produto, ele pode ser entendido como a história completa do produto através de suas fases de vendas, sendo elas a introdução, crescimento, maturidade e o declínio. É o conceito de obsolescência planejada, ou seja, os produtos já nascem com uma data prevista para serem retirados do mercado. As 4 fases do ciclo de vida do produto são a introdução, que é a fase inicial da vida do produto, ou o período em que o produto é lançado no mercado. Esta fase ela tem como característica baixo volume de produção e de vendas. A segunda é o crescimento. O produto começa a afirmar-se no mercado, ou o período de aceitação
aceitação pelo mercado. Nesse estágio, surgem os concorrentes. A terceira fase é sobre maturidade. É o período de baixo crescimento nas vendas. Os níveis de lucro eles tornam-se estáveis ou diminuem, em função dos gastos que a empresa tem para defender o produto da concorrência. Quando o produto ele atinge a saturação, as características de competição se tornam mais acirradas. A quarta fase é sobre o declínio. O produto passa a perder participação no mercado, ou seja, é quando as vendas e os lucros começam a cair. Existem várias razões para que ocorra o declínio, tais como o surgimento de novos produtos mais eficazes, a substituição de um produto por outro melhor e a falta de necessidade pelo produto. Pode-se facilmente reconhecer muitos produtos que já saíram do mercado ou que estão em fase de declínio nítido. É o caso de modelos de smartphones, de computadores, entre outros. Por sua vez, certos produtos como sabão, alimentos enlatados, pregos, entre outros, parecem ter uma fase mais longa, enquanto outros têm um ciclo de vida muito curto, como brinquedos e imóveis. Portanto, é evidente que o modelo apresentado para o ciclo de vida não necessariamente se adapta bem a qualquer produto. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.br. Olha aí a produção bebendo de outras fontes, como o marketing, por exemplo. Conhecer o ciclo de vida de um produto é fundamental para o planejamento estratégico de uma empresa. Tá? E agora que a gente já viu, então, toda a questão da demanda de produção, da capacidade produtiva, da localização, né, e da importância de um projeto, de um processo, no bom desempenho de um projeto, de um produto, chegou a hora da gente se aprofundar um pouquinho mais no nosso tema, né, e entender toda a função disso no planejamento e no controle da produção. E tá aí, né? Uma empresa que, por exemplo, monta veículos, vai exercer seu planejamento de produção, que é o primeiro P, né? Alinhado com um planejamento que seja estratégico. Nós já falamos quais são as partes estratégicas que devem ser consideradas. Entre elas, identificando as suas demandas, ó a demanda de novo aqui, suas capacidades, capacidade produtiva, o que vai permitir principalmente a capacidade de forma a atuar no aumento de turnos de trabalho, contratando mais gente ou investindo em novas máquinas, tecnologias, entre outras coisas, para modificar toda essa planta produtiva dentro do processo. Então, para o acompanhamento e controle da produção, ele acontece mediante ao planejamento da produção, né, que se realiza, a partir do planejamento, a programação dos recursos. E essa programação vai envolver desde a compra da matéria, dos materiais ou matéria-prima, até o sequenciamento do que produzir e o momento correto disso acontecer. Então, para a gente entender melhor o conceito, eu trago aí para você, ó, né, um conceito do Slack, do Chambers e do Johnston, de 2002, que fala que o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, tem a finalidade de garantir, ele precisa fazer isso, que a produção ocorra de forma eficaz e eficiente. Eu produzo o tanto que eu tenho que produzir, gastando menos, poluindo menos e dando mais resultado para a empresa, através dos recursos produtivos na quantidade adequada, no momento adequado e no nível de qualidade adequado. Guarda essa palavrinha aqui, ó. A planta fabril tem que ser adequada ou tem que ser flexível para conseguir chegar neste modelo. Então, todo o planejamento e controle da produção são fundamentais para que esse processo aconteça da melhor maneira possível. Nós vimos alguns elementos que acontecem antes disso, como a localização da fábrica, o tanto que eu vou produzir, dependendo da demanda que eu vou fazer, e projetos de processo e de produtos que vão me ajudar no desenvolvimento disso. Instalei minha fábrica, eu preciso pensar na questão do planejamento, né? Todo o processo que vai levar desde a aquisição da matéria-prima até a execução disso. Isso tudo envolve uma programação que, no momento que está sendo executado, tem que ser muito bem controlado dentro desse processo. Então, ao PCP, a gente inclui mais um P, que é o de programação. E olha o funil explicando aí, né, o que é. Então, o PPCP é um conjunto de funções que são interrelacionadas,
né, esses 4 pontos se relacionam e se relacionam também a outras partes. E eles têm o objetivo comandar todo o processo produtivo e coordená-lo com os demais setores da empresa. Aqui entra a marketing, entra a logística, entra a parte financeira e todas as demais áreas administrativas que vocês já estudaram dentro desse processo. Então, o planejamento, que está aqui na primeira esfera, é um processo lógico, ele vai descrever todas as atividades que são necessárias para ir do ponto no qual nós nos encontramos agora até o que foi definido. A programação vai determinar todo um cronograma detalhado da produção ao longo de um período, e que esse período pode ser de um dia, de uma semana ou assim sucessivamente. E a partir do momento que ele está executado, eu tenho a parte do controle acontecendo, né? Então, são todas as atividades que vão coletar dados que são reais, né? Então, é uma demanda real do processo produtivo, sempre com a ideia ou com o objetivo de determinar quais foram os desvios e corrigir as possíveis falhas que aconteceram no processo. Isso faz com que a produção aconteça da melhor maneira possível. Então, novamente, gente, olha o planejamento acontecendo. E sempre que eu falo de planejamento, estou falando de estratégia. E eu preciso ser estratégico na hora de pensar na minha produção. Eu não preciso simplesmente executar. Necessariamente, eu preciso trabalhar com outros caminhos e tendo níveis diferentes estratégicos para atuar dentro da minha empresa. Eu não faço uma produção bem feita, bem elaborada, se eu não for estratégico e não pensar que ela tem diferentes níveis que precisam ser considerados. E os principais níveis estratégicos estão aí, ó. Primeiro, os níveis hierárquicos, que o primeiro dele é o nível estratégico. Então, sempre que eu penso em estratégia de planejamento, programação e controle da produção, eu preciso pensar nos níveis. O estratégico, ele geralmente é uma definição de longo prazo. Então, todo o planejamento da capacidade que nós vimos lá no começo está nesse nível, ó. E ele sempre vai definir a capacidade da planta da empresa. O tático são estabelecidos os planos de médio prazo. E geralmente aqui, tem um errinho, eu estabeleço o plano mestre de produção. Já na parte operacional, são os níveis hierárquicos que preparam os planos de curto prazo, e geralmente eu crio aqui, ó, o planejamento das necessidades de materiais, que a gente chama de MRP. Então, os níveis hierárquicos são bastante importantes e eu não tenho uma produção se eu não tiver estratégica dentro dela. Vocês estão fazendo administração para isso, para se tornar grandes estrategistas e multiplicar os processos e, principalmente, transformar, né, essas organizações, transformar a vida desses trabalhadores que estão dentro dessa organização. Isso é fundamental. Então, a gente aprende gestão geralmente para isso mesmo, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas e das indústrias nas quais a gente passa. Isso vai dando toda uma gestão de carreira e vai tornando você um profissional da área de produção muito mais gabaritado, muito mais requisitado pelo mercado. Vamos fazer uma atividade bem rápida para entender, então, a importância desses níveis hierárquicos em empresas de diferentes tamanhos. E o questionamento está aí, ó. O planejamento e controle da produção em pequenas empresas deve priorizar qual dos níveis hierárquicos e estratégicos para o PCP? O nível estratégico, o tático ou o operacional? Daqui a pouco a gente volta para discutir.
Bom, então vamos voltar. Primeiro eu vou buscar uma contribuição lá de Erechim que diz assim, ó. Operacional tem que comprar a ideia do estratégico, sentir parte do processo, comunicação clara e objetiva. Sendo assim, o operacional deve ser priorizado. Lá de Londrina, na empresa onde trabalha, o aluno que falou, né, uma prestadora de serviço, usa bastante o lado operacional, pois apenas quando o cliente procura a empresa é possível saber exatamente o que o cliente deseja e como deve ser realizado. Essa pergunta ela é bem capciosa e a ideia dela é realmente despertar isso em vocês. Geralmente, quando a gente fala de pequena empresa, as pessoas acham que o planejamento produtivo dela deve ser simplesmente operacional. Pessoal, a gente precisa pensar nos 3 níveis. Se no nível do planejamento não acontece no estratégico, então se essa empresa pequena, média ou grande não estruturar muito bem essa parte estratégica, né? Então esse planejamento no nível estratégico, toda a parte tática e operacional também ficam comprometidas. Então, necessariamente, os 3 modelos são importantes. Tá bom? Vamos continuar entrando na última parte de previsão de demandas dentro do nosso processo. Então, olha de novo a demanda trabalhando com a gente. Para realizar uma produção que atenda bem o mercado, as empresas trabalham com previsões de demanda, com uma estimativa por meio da utilização de técnicas quantitativas ou qualitativas, buscando maior assertividade. E a partir do resultado dessas pesquisas, se deve calcular a compra e a produção dos componentes que serão utilizados na montagem final. Então, aqui Ferreira faz uma citação, né, do que é uma previsão de demanda. Então, é a base do planejamento estratégico. Olha aqui de novo a importância de ser estratégico dentro da posição, da produção. A previsão de demanda, ela é a base de tudo isso e permite que os gestores antevejam o futuro o mais próximo do certo possível e planejem adequadamente suas ações em 2 momentos distintos. Para planejar o sistema produtivo, então é o primeiro P, e para programar o sistema produtivo. A partir do momento que ele está funcionando, eu venho com o controle para que a produção aconteça da melhor maneira possível. E por que a gente precisa, então, entender a demanda dentro do processo estratégico? Porque cada demanda vai me dar uma característica diferente dentro desse processo. E eu preciso da demanda para fazer o planejamento e toda a programação da minha planta produtiva. Todo o processo produtivo demanda necessariamente um olhar para essa quantidade que eu vou produzir ou não. E essa demanda pode se apresentar de maneiras diferenciadas. Então, a primeira modelo dela é uma demanda pontual. O exemplo aqui, eu acho que bem bom, já usei hoje, que é a questão do ovo de Páscoa, que acontece, então, uma demanda bem pontual. E a repetitiva, que é aquela padronizada, aquela que a gente faz de uma maneira bastante comum. A demanda dependente, geralmente são itens que são componentes de um produto final, que dependem da demanda de outros itens, geralmente o produto final, então ela depende de outras produções. E a demanda independente, geralmente é uma demanda de item que não tem nenhuma relação com a demanda final dentro do processo. Mas essa demanda, que ela é repetitiva independentemente, ela precisa trabalhar com alguns padrões de demanda que são importantes. Como, por exemplo, a demanda estacionária, que é aquela que tem pouca variação, como exemplo a produção do sal de cozinha. Uma demanda sazonal, que são aquelas que têm algumas alterações pontuais, dependendo do período. Novamente, o chocolate na época de Páscoa, o sorvete no verão. Uma demanda com tendência, né, que pode ser dividida em 2 situações, linear ou não. Linear é quando sofre um crescimento ou um decrescimento de forma contínua, dentro da mesma proporção. E não linear quando ela é crescente ou decrescente de forma repentina. E, por fim, tendência e sazonalidade, né? Por exemplo, de uma nova linha de maiô, que vai ter uma maior aceitação no final, dentro do processo de verão. E aí o último slide, ele apresenta 2 pontos, que é, novamente, a questão quantitativa e qualitativa dentro do processo de produção. Então, eu vou analisar a minha demanda pensando em todos esses momentos. Então, eu vou fazer algumas pesquisas quantitativas, outras qualitativas, para fechar o ciclo da demanda da melhor maneira possível.
É importante estudar a demanda porque ela faz parte do planejamento estratégico e está no nível estratégico de planejamento. Ela vai determinar toda a tática e o modo como as operações produtivas vão acontecer. Para isso, eu preciso conhecer a localização da minha planta, entender o processo e o programa que acontece dentro dela. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Nos vemos em uma próxima oportunidade.